Fabíola, é uma questão muito triste, né? Todos nós lamentamos que isso tenha ocorrido, mas alguns fatos precisam ser, de fato, de uma maneira muito objetiva, analisados sobre a ótica da lei, né? Alguém que se dispõe a organizar um show, a realizar um evento esportivo, cultural, né? Um show de qualquer natureza, tem que ter cuidados especiais com relação àquilo que é considerado um princípio para o Código de Defesa do Consumidor, né? Que é o direito à vida, à saúde e à segurança do consumidor. Qualquer relação de consumo tem que garantir o direito à vida, à saúde e à segurança. E a gente sabe muito bem que isso é muito amplo, né? E aí, numa situação como essa, havia previsibilidade de que naqueles dias, no Rio de Janeiro, teríamos uma temperatura acima do normal, inclusive com números bastante alarmantes com relação à sensação térmica. Aquelas pessoas estariam dentro de um espaço, dentro de um estádio, que faz com que o calor ainda pareça maior. Eu acho que tudo aquilo que foi incorporado posteriormente ao evento ocorrido, né, o acidente de consumo ocorrido, poderia ter sido realizado antes, de forma a evitar situações como essa, né? Então, nós estamos diante de um fato, para o Código de Defesa do Consumidor, de um fato, que é um acidente de consumo, onde a responsabilidade é objetiva, ou seja, independe da culpa, o fato ocorrendo independe da culpa, e ela é solidária, ela atinge todas as pessoas que participam da cadeia de fornecimento. Então, o organizador do show, eventualmente, quem é produtor do show, todo o grupo é responsável por, enfim, indenizar os consumidores que tiveram algum tipo de dano material, prejuízos de ordem material. Por exemplo, o show que foi remarcado, muitas pessoas tiveram que gastar com hotel para ficar mais 1 ou 2 dias, tiveram que gastar com mudança de passagem, tiveram que gastar com alimentação. Isso são prejuízos de ordem material. E prejuízos, inclusive, de ordem moral. As pessoas foram expostas a situações vexatórias que demonstravam uma falta de organização e de logística por parte da empresa. Então, A empresa tem que essa é a responsabilidade. reembolsar essas pessoas. O senhor vê, por exemplo, uma ação coletiva contra a empresa, a cada um tem que entrar individualmente contra a empresa. E chamou muita atenção também que os fãs da cantora tiveram que fazer uma vaquinha virtual para dar assistência, né, aos familiares da jovem Ana Clara, para fazer o traslado do corpo dela. A empresa era procurada pela família e agora ele falou: a gente está aqui à disposição para prestar toda a assistência. Ela já foi enterrada, mas foi graças à vaquinha virtual. Quer dizer, houve uma negligência por parte da empresa nesse caso, na sua avaliação? E para que os consumidores afetados, como o senhor falou, eles devem procurar a justiça individualmente, ou o senhor acha que é possível uma ação coletiva? Vamos lá. Toda empresa que tem, de alguma maneira, eventos com uma grande circulação de pessoas, tem que ter um comitê de crise, né? E o comitê de crise ele tem que agir em várias frentes. Uma das frentes é resolver o problema imediato que está acontecendo ali, então tem que mudar a data do show, para onde vai mudar, que dia vai mudar. Essa é uma frente. A outra frente é trabalhar com as pessoas que foram vítimas daquele acidente, né? Esperar para falar com a família de quem morreu uma semana depois, alguns dias depois, para prestar auxílio, talvez seja tarde. As pessoas já tiveram que pegar dinheiro emprestado, fizeram vaquinha na internet. Então, a empresa precisa ter um comitê de crise e de compliance para avaliar essas ações, e essas ações precisam ser rápidas e efetivas. Se elas não forem rápidas, elas perdem a eficácia delas. Então, elas precisam ser rápidas e precisam ser efetivas. Não basta depois um vídeo lamentando. É preciso que a ação seja rápida Agora, e no efetividade. limite, Marco, pelo que você diz, a própria artista Taylor Swift pode ser responsabilizada, né? Porque ela também está na cadeia de fornecimento. A pessoa foi ali para assistir a um show. Portanto, o produto final é o show. Ela pode, eventualmente, ser responsabilizada também, não? Josias, essa é uma discussão muito interessante. A nossa jurisprudência entende ainda que quem faz o show não tem essa responsabilidade direta, mas partindo da premissa que eu te disse, que você muito bem captou, a empresa da cantora, do artista, ela é envolvida naquilo que a gente chama de cadeia de fornecimento. Então, há uma discussão, sim, sobre a possibilidade dessa própria empresa agir. Talvez não na pessoa física, mas na pessoa jurídica daquela empresa, ou seja, quem assinou aquele contrato pode ser, sim, envolvido numa situação como essa. Como é uma responsabilidade solidária, o consumidor escolhe contra quem ele vai demandar, e depois aquela pessoa que foi obrigada a pagar por ordem judicial
talvez possa ter uma ação de regresso contra quem ela considera que é responsável mesmo, né? Outra Então, grande é uma dúvida, discussão interessante. outra grande dúvida que tenho, Marco, nós temos hoje um ministro da Justiça que é muito ativo, né? E ele, havendo um problema, ele sempre se apresenta e sempre toma atitudes muito prontamente. No caso específico, ele, num sábado, editou uma portaria para que fosse fornecida água para as pessoas que estavam comparecendo àquele show. O que eu lhe pergunto é, você mencionou aqui o fato de que direito à vida, saúde e segurança já são preceitos assegurados em lei, não é? Havia mesmo a necessidade de uma portaria para obrigar o organizador de um show como esse a fornecer água, ou isso já está contemplado na legislação? Numa situação específica como essa, onde a gente tinha aí a previsibilidade de um calor acima do razoável, criar ilhas de hidratação, criar espaços que fossem cobertos, né, para que o sol não incidisse diretamente para as pessoas, e, sobretudo, tomar cuidado com as grades, tomar cuidado com as chapas de ferro, porque muita gente se queimou nas grades por conta do calor, as grades ficaram muito quentes, as pessoas tiveram queimaduras com as chapas de ferro. Imagina a chapa de ferro exposta ao sol, com uma temperatura muito grande, acabou queimando algumas pessoas. Então, de fato, essas medidas preventivas devem estar no checklist das empresas quando realizam eventos dessa natureza, né, sob pena de serem responsabilizadas. A questão da água é uma questão muito interessante, porque não só a empresa não fornece água, e aí é uma discussão se tem que fornecer em toda situação ou não, ou só em situação de calor extremo, né? Uma discussão porque, de alguma maneira, se isso virar uma regra, os ingressos vão contemplar o valor dessa água. A empresa não vai dar essa água, ela não vai ser brinde, ela vai estar contemplada no valor do ingresso, né? Então, precisamos tomar algum cuidado com isso. Mas, em situações extremas, a empresa precisa ter um cuidado especial para garantir a vida, a saúde e a segurança do consumidor. Então, a água ali entraria como uma medida para garantir a saúde dos consumidores que estavam ali aguardando aquele show, ou horas na fila, ou dentro do espaço do show, né? E aí, a portaria também vem no sentido de discutir um assunto interessante. Será que é possível proibir que o consumidor adentre num espaço como esse do show uma garrafa de água que é exatamente igual à garrafa vendida lá dentro? Será que não estamos diante aí de uma imposição para que o consumidor não leve a sua água, que vai pagar R$ 2 ou R$ 3 fora, e compre a água lá dentro por R$ 10 ou R$ 15? E se isso estiver ocorrendo, como ocorre em vários shows, em vários eventos, estamos diante de uma proibição, de uma prática abusiva no Código de Defesa do Consumidor, que é a considerada a chamada venda casada. O consumidor tem liberdade de escolha, ele quer comprar dentro ou fora do estabelecimento, né? E se aquela água é vendida lá dentro, ela não pode ser proibida. Natural que se proíba a entrada de garrafa de vidro, natural que se proíba a entrada de squeeze, porque isso pode ser até uma questão que possa ferir a segurança do próprio consumidor, de outros consumidores ou do artista, né? A gente viu em alguns shows as pessoas arremessando isso no artista. Agora, se a garrafa de água é vendida lá dentro, proibir a entrada para que a pessoa seja compelida a comprar a garrafa, me parece um exagero e uma tentativa de forçar, né, que a pessoa possa consumir e gastar ainda mais. Então, essas duas discussões são relevantes, né? Eu entendo que a portaria foi tomada de forma emergencial e bastante ativa. O Ministério da Justiça tem sob seu comando a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, e é papel mesmo da Senacom tomar essas medidas para corrigir imediatamente essas distorções, né? E respondendo à pergunta da Fabíola, as ações podem ser propostas de forma individual. Não dá para haver uma discussão de uma ação coletiva na essência do direito, porque a gente teria que ter um grupo ligado entre si, ou uma associação, se fosse uma associação dos fãs, uma associação de quem estava naquele local. A ação pode ser proposta de forma individual, ou formar grupos que vão figurar como autores da ação. Talvez esse conceito de ação coletiva seja muito próximo disso que eu estou dizendo. Então, ao invés de uma pessoa juizar sozinha, ela forma grupos, mas cada um vai ter que demonstrar o seu prejuízo e provar o seu prejuízo para que possa ser indenizado pelo Poder Judiciário. A gente aconselha sempre que procure ou um advogado de confiança ou a Defensoria Pública para que essa ação tenha êxito e para que essa prova seja muito bem feita e isso não seja reconhecido no Poder Judiciário, como vem sendo em alguns casos, como um mero aborrecimento. É muito mais do que isso.